Retornamos com o nosso Memória Viva e hoje a nossa entrevista é com Amélia Freire. Nós continuamos um papo que já começou na semana passada. A gente falou muito de Beijing, de Pequim, agora eu queria que você tivesse uma oportunidade de corrigir alguma coisa em relação à Casa Abrigo. Você falou que era importante esse registro, e é importante porque realmente algumas vezes a gente esquece de pessoas, de detalhes que são importantes que sejam nesse resgate da memória, porque esse programa também é um documento histórico, né? Então, faça aquele registro que você queria. Eu quero fazer registro primeiro que, em 2001, o então vereador Olegário Passos, do PT na época, ele criou a lei da Casa Abrigo. É importante registrar. Então, isso é importante. Eu também quero registrar a importância que teve naquele momento de criação da Casa Abrigo, da prefeita, então prefeita Vilma de Faria, que mesmo há muitas críticas de que ela não era feminista, mas ela, comigo, nós tivemos uma ligação muito estreita e de respeito dela com a minha experiência e a minha habilidade de trabalhar na gestão pública, executando, fazendo acontecer as coisas. E também registrar a participação da ex-deputada Márcia Maia, que estava na Sentas e acreditou também naquela política. Ela não, em nenhum momento, discordou, ao contrário, deu ajuda. E também eu quero dizer da participação de Ana Paula Queiroz, que era assistente social, Luísa Góes, psicóloga, e Patrícia Monte, advogada, além de auxiliadora que coordenava, a auxiliadora Freire que coordenava a Casa Abrigo, e Elone Nascimento, que era uma funcionária e tinha um cargo na assistência social, que também abarcou essa política da Casa Abrigo. Na verdade, esses 20 anos, eu quero agora registrar que eu discordo de política de Casa Abrigo, mesmo tendo sido a pessoa, porque naquele momento histórico, naquele momento era a saída possível. Hoje, com as medidas protetivas de urgência, hoje com a Lei Maria da Penha, hoje com a Lei do Feminicídio, nós precisamos, porque a estrutura de Casa Abrigo é uma loucura, você botar uma mulher numa casa com seus filhos, ela não vai só, ela sempre traz os filhos estudam, a gente tem que ter a preocupação de que eles... se a casa, e ela é sigilosa, não pode ser divulgado o endereço, a casa, se estiver na Zona Norte, se aquelas crianças são da Zona Sul, elas não vão poder ir para aquela escola. O que eu fazia era articular com a Secretaria de Educação para que as crianças pudessem entrar. É uma estrutura muito louca. Além de você ter que dar a estrutura para a mulher, toda a questão, não só a alimentação, mas um espaço onde essa mulher possa se reerguer, a questão da higiene pessoal, uma coisa que acontece que a gente tem que ter uma reserva de absorventes. Isso que parece simples não é. Além das interações inusitadas entre elas, porque aí são jogadas... Teve um momento que nós tivemos 20 mulheres na Casa Abrigo, de diferentes lugares que estavam vindo, então você tem que criar um clima sem nenhuma história comum anterior. Comum, e tem que criar imediatamente uma empatia, porque todas são vítimas. Mas há também a rivalidade, muitas vezes. Os conflitos, né? Os conflitos. Eu procurei levar, através da educação na época, nós fizemos parceria com a educação do município e tinha um trabalho de reiki, que era para centralizar, além do trabalho da psicóloga. Amélia, você, se eu disser Amélia Freire, imediatamente a maioria das pessoas vão te relacionar com a história, com a luta pelos direitos das mulheres. Mas há também uma dimensão, eu acho que talvez menos conhecida, o seu envolvimento com a arte, com a cultura, com a poesia. E esse Memória Viva ficaria incompleto se a gente não tocasse nisso, né? A gente já realçou muito aqui sua história ligada às mulheres e como isso é constitutivo da sua biografia. Mas eu queria tocar, no final o Bob tem uma pergunta sobre o futuro, mas eu queria tocar agora nessa coisa do presente e do passado que te fez artista. Você fez artes também na universidade, né? Como é que é isso? Essa dimensão da poesia. Eu comecei a escrever com 13 anos. E foi um dia muito especial. Era à noite, minha irmã mais velha ia nos levar à praia no dia seguinte.
E quando eu cheguei na varanda, eu vi uma lua belíssima no Rio, em Santa Teresa, né? Um cenário espetacular. E aí eu fui correndo pegar um lápis e um papel e escrevi: noite de luar, noite linda para amar, noite cheia de amor, cheia de calor, noite que no céu brilha tanta paz e tanto ardor. Espero a aurora voltar, com ânsia de chegar, a hora de eu entrar na água fria do mar. Esse é o meu primeiro poema. Tinha 13 anos? 13 anos. Olha que maravilha. E aí aí adotei um caderno e era muito interessante porque ia fluindo onde eu estava com aquele caderno. Eu passei um período na casa Santa Inês, na Gávea, e lá as freiras, eu tinha uma tia freira, aliás, tive 2 tias freiras, mas essa que eu estou me referindo era a irmã Marcelina, irmã da minha mãe. Eu tive também tia Guiomar, irmã do meu pai. E ela morava no Rio e essa casa era cuidada pelas freiras. E eu frequentei essa casa e eu ficava nos locais lá só escrevendo. Eu escrevi fortemente. Hoje voltou a pulsação pela escrita. Eu na verdade, me defino hoje e demorei a me definir como poetisa, porque eu acreditava que ser poeta era um sentimento. Eu dizia, na verdade, eu me sinto, não me considero. Hoje eu me sinto e me considero poetisa. E foi... Baseado nisso, era interessante que você falasse da sua inserção também no movimento comunitário, a questão da arte, do esporte. Aí você entra voltando para a poesia, aí dentro, Sim. Nesse contexto você Isso continua, é importante, né? que Bob diz, porque na Cidade da Esperança, quando nós começamos a atuar no movimento, a partir da arte e cultura, nós conseguimos tirar o teatro de arena dos escombros. Estava lá cheio de areia e de mato. Eu não sei se você conhece, o Teatro de Arena da Cidade da Esperança é o único no estado. Quase que me Carla derrubava, se não fosse Bob ficar na frente dos tratores. Foi bom, Foi uma coisa muito louca. Eles iam construir uma UPA lá, né? Aí a Mela podia contar essa história. Aí tinha lá um complexo assim de lazer que nós mesmos, em forma de mutirão, a gente... Aí a Bela volta para a questão da poesia, mas conta essa Nós passagem. construímos em mutirão a pista de skate em 89, a pista de bicicross em 86 e em 83 fizemos um mutirão para a limpeza do Teatro de Arena para poder a gente usar. Nós levamos para lá, Diana Fontes dançou nesse teatro, nós levamos para lá Chico Vila, João Marcelino, olha, o pessoal Dimas Carlos, Alegria. Só, como diriam lá em Apodi, só a nata. Só a nata. E mais importante foi a nossa participação na Festa da Padroeira. Durante 10 anos, de 86 a 96, nós coordenamos a festa, produzimos, e eu era apresentadora da festa. E é uma coisa que ficou marcado, que até hoje, faz 23 anos que eu deixei de fazer a festa, nós deixamos de fazer a festa, mas as pessoas, eu lembro até o padre John Erickson, que hoje é vigário, ele diz que se lembra... Quando eu chegava, eu abria à noite, boa noite! E isso ficava... A Festa da Padroeira era um verdadeiro festival de arte, né? Tinha de tudo você imaginar, cinema, artes plásticas, recital de poesia, exposição de poesia, né? Era não sei se você pegou, era um festival do Forte, né? O Festival do Forte eu me lembro. Uma reprodução do Festival do Forte, na verdade. Sim, mas tem um porque o tempo corre, e escorre entre os dedos. Isso. Samba também, você... Sim, eu sou hoje membro da Sociedade dos Poetas, Sociedade dos Amigos e Amigas do Beco da Lama e Adjacências. A presidente é Gorete Barbosa, Maria Gorete, e eu faço parte das Medusas. Somos 11 mulheres que coordenamos, dirigimos a Sociedade dos Amigos e Amigas do Beco da Lama. Teve até há pouco tempo o Fribeco, e foi uma coisa... Na verdade, Gorete, na condução, na batuta dela, no comando dela, ela está fazendo com que o beco que está se reinventando realmente, né? Que era uma busca, eu até escrevi Beco Centro de Cultura de Natal, escrevi em 2003, quando eu assumi a coordenação
do Centro de Promoções Culturais da Fundação José Augusto. Certo. E nesse momento eu escrevi esse artigo que eu dizia exatamente o que está acontecendo agora, que era preciso haver uma articulação entre governo, sociedade civil, população, artistas, para poder reinventar o Beco da Lama. Amélia, a gente está caminhando já mais para o final e aí você tem uma trajetória que nos honra recuperar, mas é muito bonita a sua história. Muito obrigada. Mas tem uma dimensão que é e agora? E os desafios? Sim. E os desafios, eu queria que você falasse para as mulheres. Olha, hoje eu sou uma mulher que fiz 60 anos. Me sinto, os 60 anos me vêm com jovialidade, me vêm com muita alegria e eu quero dizer para as mulheres que nunca desistam, mesmo diante da maior adversidade, da maior dificuldade, em relação à violência, que denunciem, não fiquem caladas, não tenham receio de denunciar, porque até se for demorado o atendimento, persistam. Eu sei que há muita dificuldade no atendimento ainda, há muita precariedade em relação às políticas públicas, mas é preciso ter coragem, se junte a outras mulheres, façam disso uma constante, a denúncia e a resistência a não se calar diante do machismo, da hierarquização de gênero, como chamamos, que é a relação de poder que ainda existe entre mulheres e homens, e também a questão da diversidade, as trans, as travestis, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ainda. Educação, escola, universidade, qual o papel? É muito importante essa articulação do governo com as universidades e a sociedade civil também com as universidades, com o governo, para que façam um grande chamado para poder ter o atendimento ideal. A educação é fundamental para que repasse, através das escolas, das universidades, os conceitos, que seja desconstruída essa cultura machista. É preciso desconstruir o patriarcado. Nós temos que reerguer uma nova forma de relação entre mulheres e homens e a diversidade. E uma poesia para encerrar. Tem um poema meu que ele é o mais divulgado e eu estava pensando em ler um poema que eu escrevi dos meus 60 anos. Mas eu vou preferir dizer esse poema que talvez seja o grande retrato da minha história, que chama-se Maria Mulher. E diz assim: quando eu nasci, alguém gritou, homem ou mulher? E o grito explodiu. Uma mulher, trazendo no corpo a marca. Quem sabe o espírito de uma mulher, uma Maria, força, marca, sina. A sina que predestina, a marca que contagia, a força que se destina. O mundo não estava preparado e reprimiu, mas a Maria sangrou. Entre suor e dor, a Maria se rebelou. Eu, mulher, só, forte, melancólica, amiga, viva. Almejo, preciso encontrar forças, sempre, em todas as horas. Hoje o pano do cenário caiu, meu rosto surgiu, suado e frio. Meu desejo de renúncia, minha esperança acabrunhada, nua. Meu espírito solteiro, inteiro aí. Eu quase pura, exposta, frágil, tua. Eu personagem da minha história, vivida sem texto, só de improvisos, sem destino traçado, apenas de emoções, sem esquemas montados, tão somente o coração. Eu, mulher, aqui, ali, onde for, caminhando com o desejo na mão, com o corpo todo carregado, bem machucado, na cabeça a grande certeza de que nada é em vão. Eu, animal perfeito, suspeito desse mundo em implosão. Mulher, ainda em desalinho, rumo ao tempo,
convento para todos os lados, vivendo a minha canção. Obrigada, Edmilson. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada aos câmeras, a Bob e a todos. Bom, e assim nós chegamos ao final desse Memória Viva, emocionante, e dessa biografia fantástica de Amélia Freire. Muito obrigado, Amélia. Obrigada, obrigado, Bob. Obrigada, TVU. E você, continue conosco, acompanhe nossa programação e não esqueça de assistir a próxima edição do Memória Viva.